Boa noite a todos, boa noite a quem está chegando. Nós vamos iniciar então mais um quarta de mercado e carreiras. Vou chamar aqui então os nossos colegas participantes, o Maurício e a Dalva, para estarem interagindo aqui. Só um momentinho. Boa noite ao pessoal que já está chegando. Olá, Wagner, tudo bem? Oi, Maurício, tudo bom? Tudo bem. Chamar a Dalva. Vou chamar. Vamos ver. Oi, Oi, Dalva. tudo bom? Tudo bom? Tudo tranquilo. Bom, tudo certo. A nossa participante convidada já está on. Mandei o convite agora. Uhum. Ela recebeu as perguntas tudo certinho, Wagner? Tudo certinho, aham. Tudo certinho. Só aguardar a entrada dela. Pronto. Oi, Oi. Boa Seja noite. Boa noite. boa bem-vinda. noite, Boa obrigada. noite. Tudo bem? Vou te apresentar a Dalva e o Maurício, né? Meus colegas. Vocês, acredito que a Dalva e você são na mesma região, por aí. A Dalva é de Canoas. Sim, E o Maurício, eu não sei onde ele está hoje morando. Bom, na realidade, a minha base é Esteio, mas por causa da pandemia, né, e trabalho de home office, estou no litoral. Nesse exato momento, estou morando em Imbé. Ah, então coisa aqui boa. próximo de mim aqui. Que legal. Perfeito. Legal mesmo. Bom, 18h30, né? Então, nós já estamos aí com o pessoal entrando. Desejar as boas-vindas, então, para a Renata, que nós já temos uma parceria de algum tempo aí. É aquelas amizades que o período do Covid deu, né? E muitas pessoas se distanciaram e algumas se Se uniram, né, aproximaram. com a questão do Covid. O Maurício também, que veio através da Dalva aí, uma parceria bem bacana. Então, a Rê hoje, né, nossa convidada, nós vamos falar então da questão do RH com esse pensamento além do recrutamento e seleção, né? E vou falar um pouquinho dela, né, do currículo, que é muitas experiências, psicóloga formada pela Universidade Regional Integrada de Alto Uruguai, pós-graduada em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas pela PUC, especialista, então, em avaliação psicológica, especialista em saúde do trabalhador, especialista na plataforma Solidez de Recrutamento e Seleção de Pessoal e mestranda em Cognição Humana pela PUC, né? PUC-RS. E tem uma experiência aí de gerenciamento de grandes equipes, com foco em gestão estratégica e de qualidade de vida no trabalho. Passou em algumas empresas, entre elas a Tramontina, depois se dedicou por um tempo a uma outra paixão, a clínica psicológica, e por alguns anos foi proprietária de um espaço multidisciplinar e pôde testar outros papéis. Muito bacana esse teu currículo. Em janeiro de 2020, o convite de CO da Sul Investimentos assumiu a reestruturação da empresa, já consolidada no mercado de investimento, né? Então, tá aí um pouquinho da experiência da Rê, deixar ela se apresentar também. A gente também está aqui um pouquinho para te ouvir. Bom, boa noite. Primeiro quero agradecer novamente o convite. É sempre gostoso poder fazer essas trocas, né? E vou iniciar já pedindo desculpas, porque eu sei que o horário de vocês é sempre às 18 horas, né? Mas o horário que eu saio do trabalho até eu chegar em casa, eu não conseguiria chegar em tempo hábil jamais. Eu cheguei em casa, acho que às 6h10 hoje, só ainda mandei uma mensagem pro Wagner. Acabei de chegar em casa, já tô indo para lá. A gente fica na correria, né? Então eu acabei atrasando um pouquinho aí o horário de vocês. Como o Wagner me apresentou, né? Sou formada em psicologia e eu acho que sou uma pessoa perdidamente apaixonada e encantada pelo que eu faço, pelo que eu trabalho, da forma com que
eu vou aprendendo dia a dia, porque eu costumo dizer que fazer gestão de pessoas, trabalhar com recursos humanos, todo dia tá aprendendo alguma coisa nova, né? A gente tá sempre se treinando, se aprendendo, se moldando a uma nova realidade, a um novo espírito de uma pessoa, a um novo colaborador que pode reestruturar todo o teu sistema ali dentro. Então, é isso. Eu adoro aquela tua colocação, apaixonado pela psique dentro das organizações. É uma frase assim, muito cativante. É que eu acho que o grande diferencial que eu, enquanto psicóloga, posso levar para dentro da área organizacional, que é uma área tão mais administrativa, mais burocrática, mais tarefeira, como a gente costuma dizer, né? É justamente conseguir dar esse olhar mais humanizado, acolhedor, muitas vezes, né? E mostrar que a gente tem, que toda a organização, toda a instituição, seja ela pública ou privada, ela tem sua psique também, ela também tem sua cultura, micro, macro, e que a gente precisa ir entendendo isso e ir moldando isso, né? E a psico tá ali dentro também, então eu sou perdidamente apaixonada por descobrir isso e ajudar na construção disso muitas vezes. Perfeito, até porque não ficar só atrelado à questão do RH ser só a questão da burocracia de admissão, de seleção de currículos e toda essa globalização que tem junto com a administração, né? Eu queria só retornar uma fala que tu teve ali da questão da adaptação do horário. A gente também pede desculpa porque nós estamos aí em várias testagens, né? Inclusive vai ter uma enquete logo mais com novas sugestões de dias e horários, porque o nosso objetivo é atender tanto o nosso convidado, a disponibilidade dele, como também a participação das pessoas, né, dentro da questão do Instagram. Também nós vamos ter novidades para outubro, que nós vamos falando aí no decorrer, tá? Vou deixar vocês aí um pouquinho ansiosos, né? Sobre o que vem aí no decorrer do nosso encontro de hoje, certo? Boa noite, Christian. Boa noite a todos os nossos participantes. O Christian foi a nossa ponte de ligação, né? No ano passado. Verdade. Eu tive um bate-papo com ele agora no Dia do Administrador. Está desenvolvendo aí um excelente projeto aqui na nossa cidade. Bom, não dá mais delongas, vou passar então para a Dalva. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite. A gente agradece o teu aceite de convite, né? Isso muito nos honra, tá? E seja muito bem-vinda, né? E com certeza, né? Em outras vezes, outras oportunidades, porque é um assunto que a gente pode, né? Desmistificar. Tem muita coisa para falar dentro da aplicação da tua área para RH, né? A gente pegou só um pedacinho hoje para conversar, né? Tem uma amplitude enorme. Então, assim, o que tem a minha pergunta, né? Esses dias a gente sempre está fazendo leituras novas, né? E eu estava verificando, assim, por exemplo, uma leitura bem interessante da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, né, em relação a N startups, né, inclusive na área de recursos humanos. Então, assim, o RH, além do recrutamento e seleção, né, a gente verifica ter um universo que perpassa várias funções do próprio setor, comporta muitas atividades, né, e aí, recentemente, né, a gente ali lendo a Pequenas Empresas Grandes Negócios, uma edição dedicada às startups, tá? A gente viu que tem startups e empresas voltadas para recursos humanos, com plataformas voltadas a recrutamento e seleção, né, a benefícios específicos, para gestão e controle da jornada de trabalho, né, para a contratação digital, né, e gestão da experiência dos colaboradores, que hoje muitas empresas elas querem perceber, né, fazer a percepção de como está a experiência do colaborador dentro da organização, né, dentro da cultura organizacional, né? E plataformas, né, como a gente tá com o nosso tema de hoje, que é recrutamento e seleção. E aí vem minha pergunta, né, que eu fiquei bastante curiosa nessa reportagem, eu entrei para olhar essas empresas, né, porque claro que a gente tem que acompanhar o mercado. Como é que você, né, psicóloga, atuante na área, passou por várias empresas, né, enxerga esse mercado de soluções digitais, tá, na área de recursos humanos, mas em especial para recrutamento e seleção? Eu acho que
a área digital, toda essa parte dessas plataformas digitais, ela veio como um baita de um facilitador para o nosso trabalho. Porque as plataformas, elas estão cada dia mais completas e elas estão conseguindo cada vez mais otimizar o nosso tempo. E assim como na fala inicial eu disse que eu vejo sempre como o grande diferencial que, enquanto psicóloga, eu posso levar é sair um pouco dessa parte mais burocrática e tarefeira e levar um olhar mais atento, uma escuta mais acolhedora, mais treinada, às vezes até para trabalhar com alguma forma de matriciamento dentro das instituições, né? E para a gente conseguir ter um tempo hábil para poder ter esse olhar, a gente precisa ter esses facilitadores. E as plataformas, elas realmente elas conseguem nos precisar desde da folha ponto, dar todo o ritmo de trabalho do colaborador. Ali dentro, normalmente dentro das plataformas, para quem nunca teve contato com isso, quando a gente abre a página da plataforma, que a gente inicia o uso dela, eu inicio lá quando eu seleciono o currículo do Wagner para um processo seletivo. Esse currículo ele pode chegar para mim através da plataforma ou através externo da plataforma e eu vou jogar ele para dentro da plataforma. E a partir dali, todo o mapeamento comportamental, traços que o Wagner traz, que a gente usou as técnicas que foram usadas dentro do processo de recrutamento e seleção dele, como que foi na entrevista, o que foi pontuado, até o Wagner já está, sei lá, 2 anos dentro da empresa, todo o rendimento, os treinamentos, desenvolvimentos, pesquisa de desempenho, como é que ele participa dos grupos. Então, eu vejo que as plataformas digitais, que essa digitalização da área de recursos humanos, para esses assuntos específicos, é um baita de um ganho, porque a gente consegue ter todas as informações necessárias para trabalhar de uma forma mais segura, inclusive, com os nossos colaboradores. Além do tempo que a gente acaba ganhando para poder focar em outras questões que, quando a gente não tem o acesso à plataforma digital, a gente fica ali mais na tarefa do dia a dia, né? Uhum. Não, acho que assim, é bem importante, né? O pessoal que é formado há bastante tempo, né? Ou é formado recente, que não conhece ainda, conhecer para poder, de repente, levar para sua empresa, para sua organização. Porque, assim, tem várias coisas, né? Inclusive, plataforma beneficiar o colaborador de ideias que eles dão dentro da empresa, né? Para fomentar, tipo assim, um programa de milhagem, né? Quanto mais ideias, mais milhagem você tem dentro da empresa. Você tem muita coisa hoje no mercado que colabora, né? Para quem é gestor de RH, para quem é psicólogo, para quem atua, né, como analista, tudo mais, né? E uma coisa bem bacana, assim, dessa desmistificação e às vezes não, sempre a mistificação sobre um assunto acontece pelo pouco conhecimento que a gente tem em relação a ele, né? E clássico do ser humano, tudo que a gente não conhece nos assusta, nos dá medo e a gente barra, porque vai fazer a gente sair da nossa zona de conforto muitas vezes. Existe uma ideia, principalmente entre os donos das empresas, quando eu falo mais de pequenas empresas, de microempresários, de que uma plataforma ela custa muito caro para a empresa. Mas, na verdade, uma plataforma ela oferece vários tipos de serviço e vai do serviço que tu vai contratar. Claro, a gente consegue contratar a plataforma por um valor altíssimo, mas daqui a pouco a demanda daquela empresa não exige aquilo. Então, vai também do papel das empresas, dos gestores, se informarem sobre isso e verem, porque quando eles entenderem o tempo que vai ser ganho com a questão da plataforma, eles vão ver que o custo-benefício vai ser muito compensatório para eles. Então, sim, isso é uma coisa bem importante. Não, e esse tempo que você deixa de fazer coisas mais manuais, né, mais braçais, assim, que são os lançamentos, tudo mais, outras coisas, você pode focar, por exemplo, no desenvolvimento dos colaboradores, no treinamento dos colaboradores, né, na própria experiência do colaborador. Isso é muito qualitativo hoje. E se pensar no custo-benefício, né, claro que isso depende do porte da empresa, né, do número de funcionários, claro, né, mas eu creio que tem soluções para todos, né? E acho que é importante esse investimento para ter tempo, né, para investir no próprio
colaborador para pensar estratégias, pensar, né, outras coisas, né, voltada à produtividade, à motivação, né, ou seja, o desenvolvimento da carreira, a retenção de talentos, que às vezes falta esse tempo, né? Eu vejo isso hoje, né, quando a gente fala com as pessoas que trabalham em RH, que às vezes falta tempo, né, para você desenvolver outras coisas, né, porque você talvez não tenha uma plataforma digital para poder fazer algumas coisas que te, né, limitariam, né? Sem dúvidas. A gente vem já, eu diria assim, nos últimos 5, 10 anos, 8 anos aí para cá, a gente vem numa crescente muito grande no mercado, onde as empresas estão cada vez mais valorizando a questão da qualidade de vida no trabalho, né? De conseguir mesclar. Já está mais do que provado que o colaborador que produz, o colaborador que vai trazer essa produtividade que a empresa tanto busca, que o mercado capital tanto busca, é o colaborador que se sente pertencente, reconhecido, que traz consigo toda essa bagagem, né? E quando a gente tem um setor de recursos humanos, um departamento de recursos humanos dentro de uma empresa, e a gente consegue otimizar toda essa função tarefeira, burocrática, braçal, e permitir que aquelas pessoas que fazem parte daquele setor estejam ali para conseguir dar esse olhar, ter essa escuta, fazer esse outro lado, ter tempo para fazer um feedback mensal, ter tempo para fazer, para poder trabalhar com, nem que seja assim, com uma caixinha de sugestão do colaborador. Então, a gente vai colocar uma caixinha de sugestão do colaborador. Mas, para mim, poder colocar em prática aquilo e fazer aquela caixinha ter um sentido, ter um significado real, eu preciso ter tempo disponível para mim sentar, abrir aquela caixinha, elencar as prioridades, ver como é que eu posso atuar, levar para a gestão, levar para o presidente da empresa, para o administrador da empresa, ver o que é possível, ver o que não é possível. E daí, quando o RH está totalmente focado nessa parte tarefeira que a plataforma faz, a gente não consegue fazer essa outra parte, né? Então fica aquela eterna briga do qual o papel do RH mesmo dentro da empresa. Mas, Renata, até fazendo um gancho que tu falaste até agora, né? Existe um jargão agora dentro das organizações que é automatizar para humanizar e qualificar. Então, o que acontece? É um assunto que ele está sempre em tese, porque quando eu começo a falar em implementar sistemas, automatizar processos, robotizar fluxos, o pessoal diz, eu vou perder meu cargo, vou perder a minha função. Uhum. Não, pelo contrário, vai te Tu liberar ganha mais tempo para te poder fazer uma gestão, para te desenvolver em outras áreas, crescer em outras atividades. Então, a gente usa esse jargão, a empresa que eu trabalho passa por uma transformação muito parecida com isso, que é exatamente isso, é automatizar para humanizar e qualificar. Porque eu vou ter o tempo aquele que eu fazia uma atividade operacional repetitiva que um sistema pode nos trazer de uma forma inteligente. E outra, né? Precisa de uma pessoa para dizer qual é o resultado desse sistema. Então, alguém tem que gerenciar. Sim. Então, esse é uma quebra de paradigma que a gente cada vez mais vai encontrar em cada um desses temas. Então, a gente está falando de RH, né? Mas estamos falando de tecnologia. O quanto isso está intrínseco nas nossas atividades, no nosso dia a dia, tanto no que tange a carreira e mercado, que é o tema da nossa live. Eu acho que essa questão do medo de perder espaço para algo mecânico, para algo robotizado, ela vem da falta de conhecimento mesmo, né? E o quanto é importante, inclusive, que quando essas empresas estão passando por essas transformações digitais, exista um suporte de um recursos humanos, exista todo esse suporte dessa demanda para que se faça um esclarecimento para esses colaboradores e que eles passem por treinamentos e desenvolvimento e consigam perceber que eles não estão perdendo espaço, eles estão ganhando tempo, eles estão ganhando aliados para que eles possam focar energia mesmo naquilo que nenhuma máquina faz por nós, que é a parte de relacionamento humano, que é nos relacionarmos, que é fazer essa troca. Agora, o restante,
que bom, eu sou muito a favor dessa parte da digitalização, da tecnologia. Que bom vai ser o dia que eu puder chegar em qualquer lugar que eu esteja trabalhando e que ao simples toque de alguns botões, toda essa parte esteja resolvida, né? E que eu possa usar o meu tempo para olhar no olho, para conversar, para chamar para nem que seja... a gente fala, o olhar no olho é uma coisa que agora com a pandemia mudou, né? Eu costumo brincar, tanto com os pacientes quanto com o pessoal da empresa, assim, que a gente pode estar olhando no olho aqui, né? A gente está tendo esse contato. Então, que a gente também precisa entender esse tipo de situação, mas que a empresa, o ser humano que está lá dentro, ele nunca vai ser substituído 100% por uma máquina. Porque nós somos seres que vivemos em comunidade em essência, nós precisamos dos nossos iguais, dos nossos pares. Então, esse medo, ele é mais pelo desconhecido, porque a partir do momento que a gente deixa claro e passa segurança para aquele colaborador que ele não vai estar sendo substituído por uma máquina, ele se tranquiliza e daí ele passa a conseguir fazer parte dessa transformação e se transformar digitalmente junto com a empresa. Legal. Acho que agora a pergunta é comigo, né, Renata? Eu vou dar uma reviravolta na nossa live, né? A questão de entrevistas, de uma forma geral, é algo que assusta, né? Eu não me assusto, eu sou muito falante, gosto de entrevista, fiz muitas na minha carreira profissional, mas de uma forma geral o pessoal tem pânico, né? Principalmente presencialmente, de forma presencial. Agora, na pandemia, essas entrevistas são todas online. Eu queria entender como é que essa estrutura, como é que se organiza essa entrevista para atender os candidatos. Teve alguma adaptação em relação à entrevista presencial? Me fala mais um pouquinho sobre isso, nesse novo normal. Eu acho que uma das grandes mudanças, assim, que eu, pelo menos, sinto na minha prática do dia a dia, é que nós tínhamos muito hábito para otimizar o tempo de fazer entrevista em grupo. Fazer um início de um processo seletivo mais grupal, de conseguir esse ganho de tempo no grupo, né? E o grupo, ele, por ser um grupo, ele traz um tipo de experiência diferente. É outra vivência, é outra experiência. Há quem seja contra, há quem seja a favor. Então, mas a gente, às vezes, confesso para vocês, assim, que na minha visão profissional, eu não era muito a favor de usar o grupo. Mas, em virtude do ganhar tempo, otimizar tempo, a gente acaba cedendo e utiliza, né? Eu acho que uma das grandes mudanças que eu senti foi a questão da extinção do grupo, né? E o quanto a gente, às vezes, precisou, muitas vezes, inverter um pouquinho aquele processo seletivo, né? Se antes eu chamava para uma entrevista em grupo, e ali no grupo a gente ia fazendo alguma dinâmica, alguma pequena avaliação, alguma coisa assim, hoje eu transformei um pouquinho. E antes de chamar para uma entrevista online, a gente já inicia, através de muitas vezes de plataformas digitais, uma pré-seleção mais completa do que era feito, né? Às vezes ali a triagem que antes era mais de currículo para se chegar onde se chegava, hoje, através das plataformas, a gente já consegue fazer pequenas avaliações, a gente já consegue ir descartando várias situações que antes só quando o candidato estivesse frente a frente com nós seria descartado, né? E ademais, na entrevista online, o que a gente sente? Que inicialmente os candidatos eles ficavam muito assustados. Assim, se eu pegar lá em maio do ano passado, foi um período que eu fiz bastante entrevista. Nós estávamos com contratação dentro da empresa, apesar da pandemia e tudo mais. E foi um período, abril e maio, se não me engano, acho que foi abril e maio do ano passado, que eu fiz bastante entrevista. E era tudo muito novo, era tudo muito assustador para as pessoas, elas não tinham muito uma etiqueta, vamos assim, usar um termo mais brando, assim, de como se portar nessa entrevista, né? E hoje a gente já percebe que as pessoas estão mais adaptadas, estão se sentindo mais acolhidas nessa entrevista, nesse meio online, nesse mundo online, que antes era muito distante de todo mundo e que
por questão da pandemia, foi meio que empurrado goela abaixo, né, para muitas pessoas essa adaptação. Então, assim, a estrutura da entrevista online, se eu for pensar numa entrevista presencial, numa entrevista online, elas não mudam muita coisa durante a entrevista ou bate-papo, porque é isso que eu falei antes, o olho no olho, o cara a cara, esse contato visual no online nós também temos. E nós também conseguimos perceber uma série de coisas que a gente percebe presencialmente. Não é porque está online que a gente não percebe, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente consegue perceber até mais no online do que no presencial, porque às vezes, meio que sem querer, ou por uma falta de outra opção, o candidato nos abre a casa dele, né? Então, a gente consegue ter essa visão, às vezes, da casa da pessoa. Então, para mim, enquanto profissional, eu acho que a gente consegue ter muito mais noção do que nós tínhamos antes. Antes, o candidato ia até a nossa empresa, o candidato chegava lá, e daí agora entrando numa questão bem, assim, animal, né? Quando tu entra no território de outra pessoa, a tua postura, ela é muito mais de se recuar, de estar mais ali retraído na tua, né? Agora no online, bom, eu tô na minha casa, tu tá na tua casa, tá todo mundo em casa, né? Então a entrevista ela flui mais, ela tem essa é o que a gente mais sente, assim, até conversando com outros colegas, é o que a gente mais tem percebido, que tem se tornado uma forma de nós conseguirmos conhecer ainda mais o candidato. Porque a gente entrou no mais íntimo da vida dele, às vezes está dentro do quarto, às vezes está num cantinho da sala, tu consegue pegar coisas ali do ambiente que a pessoa traz junto, que está ali. Então, eu acho que é uma coisa bem, bem bacana que está acontecendo e as pessoas têm cada vez mais se sentido confortáveis. Eu acho que isso é o mais legal. Eu me considero uma profissional mega privilegiada por estar vivendo esse período de transição do presencial, 100% presencial, para esse híbrido, esse modelo híbrido de vida que a gente está passando a ter, porque a gente consegue pegar muitas coisas e muitas nuances das pessoas que antes ficavam mais vagas, assim. Eu acho fantástico o que tu comentaste, né? Desculpa, Wagner. É bem fantástico, porque assim, tu veio falando agora e veio passando um filme na minha cabeça, né? Faz tempo, assim, faz tempo que eu não faço entrevista, mas fiz várias entrevistas até mesmo dentro da empresa. Então eu lembro quando a gente tinha aqueles grupos que tu ficava constrangido em falar. Então esse é um processo que, pelo menos eu ultimamente não participei mais nesse modelo. Eu achava meio constrangedor, porque tu meio que tinha que se expor na frente de todo mundo. Outro ponto que tu comentaste também, né? A entrevista online. Então, às vezes, tu tá passando num processo de seleção, tu encontra um colega da empresa atual junto, porque ele também está na mesma vaga, ou de outra pessoa no mercado, lá no território, ou, dependendo da situação, a empresa pagava um deslocamento, tinha um custo de sair do Rio Grande do Sul, por exemplo, fazia uma entrevista em São Paulo e voltava, fazia 3 sessões, chegava no final e não dava certo. Então, eu vejo assim que é aquele velho ditado, né? A gente precisa de uma guerra, de uma pandemia ou de uma catástrofe para fazer as mudanças acontecerem. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais uma entrevista online, porque eu posso fazer fora do horário, no horário do almoço, encaixar no meio do dia. A gente consegue perceber tudo isso sem estar presencialmente. Te digo mais, né? Para quem tem conhecimento, por exemplo, em leitura corporal, em microexpressões, nessa entrevista virtual, tu consegue perceber sem constranger, porque quando tu começa a olhar, tu começa a retrair o outro lado. Então, essa forma mais leve de entrevista online, então tu consegue, quem tem essas habilidades, perceber muito mais. Tipo, fantástico. Achei fantástico a tua colocação, assim. E enriquecedor para todo mundo que está nos vendo aqui, porque são dicas fantásticas. Então, não é só um bate-papo. Tu tá trazendo dicas do dia a dia, né, de uma profissional qualificada do ramo. Fantástico, Renata. Parabéns. Obrigada. Mas só fazendo um adendo, assim, tu falou ali da questão dos grupos, né? A gente sempre teve, que nem eu coloquei, eu particularmente, se eu pudesse optar por não usar do grupo, eu fazia questão de sempre seguir essa opção, justamente pela exposição, né? Às vezes tu
tentando causar um momento de descontração, de mais leveza, tu acaba deixando aquele candidato mais rígido, mais fechado, com mais medo, porque ele não está mais só sob o teu olhar. São vários olhares, várias formas de avaliação, né? E o quanto tu também precisa estar muito seguro enquanto profissional de recrutamento e seleção para te colocar todo mundo dentro de uma sala e causar uma série de vivências, sensações e emoções naquelas pessoas e depois mandar todo mundo embora, né? Então, isso era uma coisa que eu tinha um pouco de medo, assim, que eu não gostava. Agora, quando a gente precisava otimizar e ganhar tempo, é o processo mais fácil, infelizmente. A Camila, deixa eu ver aqui o sobrenome dela, Camila Sheba, ela, inclusive, na hora que nós estávamos comentando, que o Maurício fez a pergunta, ela colocou, gestão da mudança também é importante nesses processos, né? E isso também vem ao encontro da pergunta que eu vou fazer agora. Já linkando, porque nós temos, que nem o Maurício colocou, a mudança mundial, né? Que antes era toda a questão do corpo a corpo, olho no olho, e hoje ela está toda virtual, né? Então, nós queríamos saber, né? Tu já colocaste para nós bastante as questões dos desafios online, né? Quais desafios tu encontra na questão das entrevistas online, mas também o que tu poderia dizer para os candidatos melhor se apresentar nessa questão de vaga? Porque, que nem tu falastes, né? O candidato está na casa dele, tu está na tua, e ele se acha no direito, digamos, de não cumprir certos padrões que seriam o correto presencialmente. Por exemplo, a importância do marketing pessoal, do ambiente, enfim, de todas essas influências que podem pesar na hora da conquista da tão esperada vaga de emprego. Eu acho que, assim, sempre que... Essa pergunta, normalmente, quando a gente tá num bate-papo, ela acaba vindo, né? É meio que já um dos clássicos que a gente vai respondendo. E é uma das coisas que mais assusta e mais dá medo também nos candidatos. Eu acho que o principal é a gente entender, e isso vale tanto para o momento da entrevista, quanto também para depois, para um trabalho online, para um trabalho home office, né? A gente precisa entender que a cultura do home office, a cultura do online, ela não desmerece, não desqualifica aquele local de trabalho, ela não desmerece, ela não desqualifica a importância daquele momento. Então, eu costumo dizer assim, por que se tu fosse até a empresa para participar de um processo de seleção, para fazer uma entrevista, tu te preocuparia com a tua roupa, tu te preocuparia com o teu cabelo, tu te preocuparia se o teu esmalte tá saindo a ponta ou não tá, tu teria todo esse cuidado, o teu calçado estaria limpo. E quando tu tá na tua casa, tu não precisa fazer isso. Qual é a diferença se a vaga é a mesma, se a oportunidade de trabalho é a mesma? É só porque a gente mudou esse local? Não, eu digo assim que o local não vai, ele não pode desqualificar o profissional que está na minha frente. Tu tem que me provar, inclusive, que mesmo aí, sentado na tua cama, muitas vezes, no sofá da tua casa, na tua mesa de jantar, tu é muito profissional. Que tu consegue fazer essa separação e entender que, ok, estou na minha casa agora, mas nesse momento, família, olha só, colabora comigo, eu preciso aí de uns 45 minutinhos de silêncio, vamos todo mundo colaborar, eu vou colocar meu fonezinho de ouvido, vamos fechar no quarto, e deu. O que o mundo tá caindo lá fora, beleza, é que nem se eu estivesse no meu local de trabalho, né? Então, acho que o principal mesmo é entender que tu tem que trazer contigo a mesma cultura de seriedade, de postura profissional, de ética profissional, de um manual de etiqueta profissional que tu tem no presencial, tu vai ter no online. Seja para uma entrevista, seja para uma reunião, seja para qualquer situação que o online vai te trazer, né? Então, mais ou menos, no momento que a gente entender isso, vai fluir
muito tranquilamente, que eu tenho o meu horário, que não é porque eu não estou lá batendo ponto na empresa, que eu não vou ter que estar fazendo o meu horário de trabalho. Não é porque ainda não tem uma legislação 100% que normatize, que dê uma linha de segmento para a gente ter uma noção maior do home office, que eu não preciso manter o meu profissionalismo, né? Eu acho que quando a gente tem essa liberdade e a gente consegue mostrar profissionalismo e liberdade, a gente mostra o quanto nós somos bons profissionais. Perfeito, muito bem colocado. Renata, ainda na questão da plataforma digital, né? Essa combinação, por exemplo, das plataformas, tá? Que tem inteligência artificial, né? Que tem uma série de serviços que podem ser, as empresas podem contratar. A combinação da plataforma, tá? Mais a entrevista, né? Que pode ser online ou pode ser presencial, tá? Ela ajuda a contratar, por exemplo, o candidato ideal? Eu acho que o candidato ideal ele pode ser moldado e se tornar o ideal, né? Eu sempre carrego comigo essa premissa. Mas, sem sombra de dúvidas, a junção da plataforma, de todos os benefícios que uma plataforma traz para nós, e uma entrevista bem feita, vai nos trazer muito, vai nos deixar muito mais próximos desse ideal e a gente vai ser muito mais assertivo, né? Porque ela vai conseguir trabalhar muitas vezes na plataforma. O que acontece? A gente consegue trabalhar muito mais pontos, muito mais assuntos, detalhezinhos que no presencial nós não teríamos tempo hábil para fazer aquilo. Eu sei que eu estou aí no meio de administradores, então os administradores que me desculpem, mas a gente sempre, enquanto psicólogos, o Wagner está no meio dos dois, né, Wagner? É meio que é uma junção dos dois, mas a gente costuma brincar que assim, o administrador, o dono da empresa, ele resolve que ele quer um candidato X para tal vaga, ele te avisa isso na segunda e de preferência ele quer que na próxima segunda aquela pessoa esteja quase trabalhando dentro da empresa, né? Eles querem sempre para ontem, porque o tempo é dinheiro, porque o mercado não para, a gente não pode parar e ficar esperando o ideal, tem todas essas funções, né? Então, recordes, né? Os negócios, e às vezes ele meio que, às vezes vem alguns pedidos e a gente fica olhando assim, como é que com que tempo eu tenho que fazer isso? Não, eu quero isso aí para semana que vem, porque assim, eu abro a vaga, eu recruto o currículo, eu trio, eu faço o exame admissional, encaminha toda a documentação, e-social, não sei o que, e semana que vem tá trabalhando. Tá, tudo bem, que hora eu duro, né? É meio que assim, tipo, porque é tão fácil, né? Tipo, olha, né? Brotou um candidato aqui. Então a gente acaba brincando muito em relação a isso. E eu acho que é aí, Dalva, que entra muito a vantagem da plataforma, do uso das plataformas. Porque a plataforma, quando tu é associado a uma plataforma, essa plataforma já te permite criar um banco de talentos dentro dela, né? Ela mesma recruta esses currículos para ti. Tu já tem um banco de talentos dentro dessa plataforma. Tu já vai ter mais ou menos um perfil que tu sabe que é o adequado para aquela vaga dentro de determinada cultura daquela instituição. Daí tu já vai colocar essas características ali, a própria plataforma já vai meio que triar esses currículos. Então, cada vez vem mais mastigadinho para a gente. Então, é muito mais fácil, ou eu diria que é mais difícil da gente deixar passar despercebido um bom currículo, que às vezes numa triagem manual é fácil da gente fazer isso, né? Então, eu acredito que seja mais esse facilitador. E daí, quando já vem os currículos mais assertivos, eles já passam por uma pré-testagem, já fazem algum tipo de avaliaçãozinha ali, ele cai mais mastigadinho no teu colo. Então, daí vai mais do feeling do recrutador mesmo.
Sim, se torna bem mais fácil. sim, eu penso também que aquele período, né, de experiência, né, em que se faz bastante integração na empresa, ali também consegue dar mais uma lapidada, né, assim, em termos de desenvolvimento, né, e de trabalhar as questões que você falou. Nem sempre, né, às vezes o candidato ideal você forma ele, né, então ali na integração você já começa na realidade a formar, né, a partir do que você observou, né, da tua entrevista, que pode ser presencial, pode ser online, mas naquele período ali você consegue refinar mais ainda, né, da integração do funcionário na empresa, com aquelas dinâmicas, aquele acompanhamento mais de perto. Quanto mais tempo a gente desprende para fazer esse acompanhamento inicial e essa integração desse colaborador, menos tempo nós vamos desprender fazendo desligamento e recrutando novos candidatos, né? Isso diz muito da cultura da empresa também, né? Aquilo que eu falei antes, tanto do micro quanto do macro. A gente sabe que no macro essa é a melhor ideia, mas às vezes no micro. Acho que ele deu uma trancada ali, né, com a Renata. Acho que a internet dela. A internet dela. Situações online. Acontece, né? Vida real. Acontece, gente, não é? Nós estamos aí para essa situação. Exato. Ela vai voltar agora, vai ficar retornando. Vou fazer a chamada dela de novo. Deve ter caído ali. Legal. Vamos retornar. Pessoal, nós vamos fazer, façam suas perguntas, a gente vai fazer a última pergunta para ela, então postem a sua pergunta ali no chat, tá? Sigam os detalhes ali. Pronto, a Renata voltou. Voltei. Acontece, né? Acontece. Eu vi que travou tudo, eu até desliguei meu Wi-Fi e disse assim, vamos ver o que é. Não, já temos uma pergunta ali depois, né? Da Tatiane. Legal. Show. Bom, eu acho que... Tu estava fazendo a conclusão da questão das plataformas aí, Renata. Isso. Isso o que eu estava dizendo era na questão do micro e do macro, né? Na cultura macro, a gente sabe que o ideal é treinar, desenvolver, investir tempo naquele colaborador para que ele permaneça da melhor forma possível, que ele seja cada vez mais competente para desenvolver aquela determinada função. Mas, às vezes, na cultura micro, dentro de uma instituição, de uma organização, que tem um olhar cultural diferente sobre isso, a gente não consegue, muitas vezes, trabalhar de uma forma tão bacana e tão clássicos de livros de literatura, né, para desempenhar. E é nesse ponto que daí a gente usa muito a favor as plataformas digitais, porque a gente já consegue ter um funil, ele vai afunilando muito mais e muito melhor com a plataforma e nos permite ser mais assertivos nas contratações daí. Show. Maurício. Legal. É contigo agora? Isso, é comigo. Renata, a gente vai dar uma desviadinha para a esquerda, tá? Com relação à gamificação. É um assunto que está bem em tese, dentro das organizações, dentro dos processos, que é a gamificação para transformar os treinamentos da empresa, que normalmente, quando tu tem um treinamento da empresa, putz, lá vem a chatice, PowerPoint, blá, blá, blá. Como é que tu vê isso, essa questão de games, trilhas de aprendizagem, simuladores, que está trazendo os nossos colaboradores, os nossos alunos ali para engajar, né, e reduzir a baixa, né, das pessoas que não participam desses treinamentos corporativos? Como é que tu vê isso? Eu acho que a gamificação ela é a forma mais divertida, leve e descontraída que a gente tem de lançar uma ideia e fazer com que os colaboradores comprem a nossa ideia, às vezes sem nem entender o que estão comprando, né? A gente acaba, muitas vezes, conseguindo chegar no resultado final sem fazer com que o colaborador perceba que ele está passando por um processo de treinamento de toda essa modificação, né? E quanto mais leve, eu sou sempre a favor da ideia de que quanto mais leve nós conseguimos deixar o ambiente de trabalho, quanto menos maçante ele for
e quanto mais ele instigar a curiosidade, instigar a vontade de entender, de fazer daquela equipe, mais resultados positivos a gente vai ter. E a gamificação... Ela já Deu uma volta. Eu já volto, travou. Bom, vamos aproveitar então. Maurício, tu já vai separando aí a pergunta que nós vamos fazer para ela no retorno dela, tá? Tá. Quem tiver mais alguma pergunta aí já pode também ir fazendo. Pronto, Rê, voltou. A minha internet está ótima hoje, gente. Só nota 10 para ela. Como eu estava dizendo, tem muitas empresas que já estão usando, né? Inclusive já tem cases de sucesso que estão rodando, tanto até mesmo no TikTok. Esses dias eu estava vendo uns negócios com a minha filha ali, eu olhei e disse assim, não, peraí, o que é isso aqui? A gente voltou. Era um TikTok de um gamerzinho que estava acontecendo dentro de uma startup americana. Muito, muito legal. Então, acaba sendo algo tão bacana, tão legal, que eu acho incrível. E sempre que a gente tem a oportunidade de se inteirar e de entender melhor como acontece, é fundamental. O que eu penso a respeito disso? Daí pode ser que ela vem questão mais chata, assim, toda preocupada e tal. Mas eu acho que para a gente trabalhar com a gamificação, o mínimo de conhecimento técnico os profissionais têm que ter para poder fazer ela dar certo de verdade. Porque ela fica ela é tão leve, tão descontraída e tão divertida que se tu realmente não souber usar daquela ferramenta a favor para atingir um objetivo, ou se tu for meio que às cegas usando a gamificação, nem tu vai entender o que tu está fazendo. E daí vai perder o sentido daquilo. E às vezes algo tão bacana, tão legal, que pode ter um retorno tão positivo para a instituição, não vai resultar em nada, ou vai resultar até mesmo numa piada, numa brincadeira, que não faz sentido, daí não atinge aquele objetivo. Então, é um ponto que eu sempre levo em conta, enquanto profissional, é o quanto nós, profissionais, estamos realmente aptos a utilizar aquela ferramenta e o quanto aquela instituição em que nós vamos estar aplicando está realmente apta a receber aquela ferramenta, né? Agora, se esses dois pontos tá ok, tá show, eu sou 100% a favor. Eu até tinha anotado alguma coisa sobre gamificação aqui e agora eu não tô achando. Lembrei. Muito bem colocado ali pela Tati. Só fazer um parênteses. Deve ser inclusiva também. Muito sem bem dúvida. Tatiane. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, eu acho que hoje em dia, quando uma empresa que realmente olha para o seu todo, ela faz, independente da prática que for, da técnica que for, ela tem que fazer isso inclusivo. O inclusivo, eu acho que ele já tem que vir enraizado dentro dessa empresa, né? No momento que ela não consegue oferecer a inclusão, no momento que ela não consegue acomodar aquela pessoa que tenha uma necessidade especial dentro daquele processo, aquele profissional não está capacitado para estar desempenhando aquela tarefa. Então, acho que isso, para mim, é meio que via de regra. Sim, eu acho que até que vai mais longe, assim, né? Além dos pilares de inclusão, né? Diversidade, estabilidade, que são pilares, né, hoje universais, né? Inclusive globalizados, que a gente tem que ter nos jogos, nas trilhas de aprendizagens, né? Tudo que vai fazer hoje de gamificação tem que estar com esses pilares bem sedimentados. Tudo, eu acho que em todos os pontos que tu vai trabalhar hoje dentro de uma empresa, desde a pesquisa de clima, avaliação de desempenho, seja 180, seja 360, seja lá um momento de lazer, de descontração, um café da manhã diferente, uma coisa assim. Essas questões de inclusão, igualdade de gênero, igualdade de cor, de tudo tem que estar lá junto e fazer parte daquele momento, sem nem precisar ser tocado nesse assunto. Infelizmente, a gente sabe que precisa ser tocado nesse assunto, que precisam ser levantadas essas bandeiras, mas eu acho que as empresas que estão antenadas de verdade e que têm esse olhar humano sobre o seu capital,
elas já fazem isso no automático, né? Elas incluem sem precisar serem lembradas de incluir. Perfeito, muito bem colocado. Já aproveitando, antes de nós passar para a pergunta, nessa vibe que nós estamos de gamificação, de digital, currículo, né? Também é outra tecla que vira e mexe, está sendo questionado, né? A questão agora, principalmente da adaptação, em questão da pandemia, ela criou ele criou vários corpos, né? Hoje tu tem modelos, tu tem portfólios, tu tem o Canva, que disponibiliza também modelos de currículo, tem os modelos tradicionais na questão digital, né? Eu sempre brinco com as pessoas quando me perguntam de currículo. Olha, não sendo currículo à mão, hoje já é um grande passo, né? Infelizmente, a gente sabe que todo mundo não tem ainda acesso à tecnologia, mas a gente vê feitos tão legais que nem esses dias eu vi nas redes sociais, uma menina colocou anunciando que fazia faxina. Aí um rapaz foi lá, pegou o contato dela e criou um folder para ela, né? Promoveu ela com um simples folder de aplicativo de computador. Então, eu sempre digo na questão da disponibilidade, das pessoas estarem se ajudando, mas também, claro, que parte da pessoa buscar essa informação, de estar querendo buscar um currículo apresentável, né, e que condiz com a questão de busca aí tecnológica e mercado de trabalho. Até em questão do próprio Covid, hoje não tem como tu pegar um currículo impresso, né? Ele tem que ir para uma quarentena, tem que ficar ali resguardado, então, muitas vezes o prazo do RH é curto, é menos do período. Então, o que tu traz para nós hoje, né? Toda essa questão sobre currículo? Eu acho que o currículo, ele entra bem o que tu falou, né, Wagner? Naquelas clássicas perguntas que a gente sempre está respondendo. E eu colocaria ainda uma outra questão junto. A gente está sempre respondendo e a gente nunca tem a resposta fechadinha, né? Porque apesar de ser um pedaço de papel ou uma folha ou uma foto, ele não é uma receita de bolo para ser exata, né? Para a gente ter as medidas ideais para fazer ele. Mas o currículo, eu acho que cada vez mais vale aquela clássica menos é mais. E quando eu digo menos é mais, não é que tu não tem que falar sobre quem tu é, não é que tu não tem que trazer para aquele recrutador, para aquela empresa que está te conhecendo, as tuas qualidades, tudo mais. Não, tu tem que te vender. É o teu momento de te vender, é o teu documento de apresentação, de identidade. Agora, tu não precisa escrever uma bíblia também, né? Eu acho que quando tu aprende a compilar os teus dados e tu passa a te entender e te conhecer enquanto profissional, eu sei o que realmente é fundamental, que as empresas saibam sobre mim, Renata, profissional. O resto, eu vou falar numa entrevista, o resto eu vou ir trazendo, né? Então, para mim, um currículo hoje bom é um currículo enxuto. E o que tem nesse currículo, para mim, que é fundamental? É uma apresentação de quem é aquela pessoa que tá vindo ali, que está pedindo essa vaga, né? Qual é o objetivo que eu tenho com aquele currículo? Para mim, enquanto recrutadora, o ponto alto de qualquer currículo é o objetivo, porque o colaborador que sabe objetivar, que tem um objetivo traçado, que traz uma meta naquele currículo, ele é um colaborador que vai conseguir trabalhar dessa forma dentro da empresa. Eu vou conseguir dar objetivos para ele, tanto de curto, médio e longo prazo, e ele vai conseguir cumprir esses objetivos, porque ele entende de objetivos. Então, para mim, o ponto alto de qualquer currículo sempre é o objetivo, o que eu estou buscando, e que nem eu costumo dizer, não é o que eu estou buscando generalista. Todo mundo que está entregando um currículo está buscando uma oportunidade de fazer parte daquela empresa. Todo mundo que está entregando um currículo está buscando uma reinserção no mercado de trabalho, uma recolocação, uma mudança de vida, enfim. Isso tudo, no momento que chega o currículo lá na empresa, eu sei que a pessoa está atrás disso. Mas qual o teu objetivo enquanto profissional? Aonde tu quer chegar? Qual a tua ambição profissional de verdade? É o momento que tu tem
para de uma forma sucinta poder me dizer: olha, eu estou aqui entregando o currículo para uma vaga de auxiliar administrativo, mas eu tenho o objetivo de concluir minha faculdade em Direito e me tornar um advogado de sucesso, de poder atuar na área tributarista, na área criminalista. Eu trago os meus objetivos e eu mostro que eu tenho uma ambição, que eu sei aonde eu quero chegar na minha vida profissional. E as empresas, elas valorizam pessoas que sabem onde querem chegar. Isso fala muito do profissional. Então, para mim, o ponto alto de qualquer currículo é o objetivo dele. E depois, que eu sempre digo, tu não precisa me trazer mais do que tuas 3 últimas experiências, preferencialmente que tenham a ver com aquela vaga a qual tu está disputando no momento, né? Então, para mim, o currículo, ele é mais o teu objetivo profissional, é o momento que tu vai te vender profissionalmente mesmo. Perfeito, perfeito. Eu vou só fazer uma colocação, porque eu sei que tem mais uma pergunta ainda, né, da Tatiane, mas eu penso assim, que o currículo é que nem a gente, né? Ele está sempre sendo modificado, está sempre sendo atualizado, vai aparecendo novas necessidades, e eu acho que o desafio é você conhecer a si mesmo para fazer essa boa apresentação. Eu acho que é bem isso, Dalva. O ponto principal é a nossa maturidade, tanto pessoal quanto profissional, para conseguir fazer isso. Por isso que eu teimo muito e bato muito na tecla de que o currículo não pode ser um arquivo de PDF morto. Ele tem que ser um arquivo de Word que tu vai editando e que cada vez que tu vai entregar o teu currículo, tu salve ele em PDF, mas que tu mantenha o Word original dele. E tu só vá alterando, tu só vá modificando aquilo. No momento que eu fizer um arquivo PDF e eu não... não, tá pronto agora, não vou mais mexer, vai perder a essência daquele material. Sim. E é o que a gente vê muito acontecer, né? Isso, ele precisa ser cuidado, né? Assim, de Sim. forma rotineira. Cada vez que tem uma modificação, cada vez que você fez um curso, ou que você viu que foi incrementado, né, um novo requisito no currículo, ele precisa ser alimentado, né, até de forma prazerosa, né, atualizado, cuidado. Eu acho que o cuidado, assim, e também de tu conseguir ter aquele cuidado, aquele olhar de que, bom, eu vou ir fazer uma entrevista, eu vou levar o meu currículo para a empresa X. Joga lá no Google empresa X, pesquisa um pouquinho sobre aquela empresa X, vai lá, entende um pouquinho da missão, da visão, dos valores, tenta atrelar isso à tua pessoa e ver onde que tu pode colocar aquilo no teu currículo, porque a empresa X vai estar olhando para aquilo também. Então, no momento que a gente faz isso tudo, todas essas tentativas, essas buscas de mudar, eu já recebi a pergunta de assim, mas daí será que eu não vou estar fingindo ser quem eu não sou para aquela empresa, só para impressionar? Não, eu não estou dizendo para te montar uma personagem e vender essa personagem para a empresa. Mas eu estou te dizendo que tu pode olhar para aquilo, para a essência daquela empresa, tentar te encontrar naquela essência e usar a teu favor isso. E isso é inteligência, isso é pensar para frente, né? Então, ter esse cuidado sempre com o currículo. Show de bola. Gente, o assunto tá maravilhoso. Seria assim, ó, uma noite conversando, eu tenho certeza. Mas, infelizmente, nosso tempo, ele é curto. Vamos, então, passar para a pergunta, né, da Tatiana. E aí, depois, a gente finaliza. Né? Se cair, vocês já sabem, é porque o tempo foi curto, mas a gente tá aí atendendo ao pessoal. Pode falar, Maurício. Legal. Renata tem um desafio aí de responder rapidamente a pergunta para a gente fazer o fechamento, tá? A pergunta é da Tatiane G. Cunha. Ela pergunta para ti como você vê a questão da pretensão salarial, que não são abertos os salários nas vagas e deixam, por vezes, os pretendentes em uma saia justa no momento das entrevistas. Eu só tô lendo a pergunta de novo porque trancou a internet bem no início da pergunta. Como tu vê a questão da pretensão salarial, que não são abertos salários nas vagas e deixam, por vezes, os pretendentes saia justa no momento das entrevistas. Pretensão salarial, eu acho que é sempre um assunto delicado, tanto para a empresa quanto para o candidato, né? Porque mexeu no dinheiro, mexeu no bolso, arde para todos os lados, né? Existem empresas que não gostam de expor o valor do salário e gostam de colocar aquela clássica a combinar, né? E querem ouvir do candidato, querem testar o candidato, enfim.
Eu, Renata, não sou a favor disso. Eu acho que quando a gente anuncia uma vaga, a gente tem que dar o máximo de informações para aquela vaga, justamente para a gente já chegar numa triagem de currículos daquelas pessoas que já tinham essa informação em mãos. Porque às vezes tu tá com um excelente candidato que não sabe qual o salário, ele tá encantado com a vaga e quando tu abre o salário para ele, ele diz, não, isso aqui não faz o meu, eu não vou trabalhar por isso, eu não quero isso para mim. E daí tu desprendeu tempo, tanto da empresa quanto do funcionário, daquela pessoa que foi lá, que se disponibilizou. Então, eu acho bem complicado. Mas é uma escolha de cada empresa, né? Muito, muito bem colocado. Gente, o meu tempo está acabando. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Igor, pela sua colocação.